Ok. No ar. Boa noite, Pernambuco. Boa noite, Custódia, Flores, Carnaíba, Escada, Exu, Fernando de Noronha, Garanhuns, Granito. Onde quer que você esteja, um abraço e obrigado pelo carinho da sua audiência. Está entrando no ar, a partir de agora, o Liberdade de Expressão. Bem, o tema, perspectivas de mudança através de políticas públicas da cultura. E para isso, convidamos o Astrogildo Santos, ele quer dar, sim, consultoria e marketing, está ali à direita. Convidamos também a Márcia Souto, secretária de Cultura da cidade de Olinda, aqui também à minha direita. E o João Roberto Peixe, secretário de Cultura da cidade do Recife, aqui à minha esquerda. Bem, é uma satisfação tê-los aqui no Liberdade de Expressão para falar sobre esse tema, perspectivas de mudança através de políticas públicas de cultura. Inclusive, tivemos então a grata honra de trazer dois secretários de duas cidades tão importantes, Recife e Olinda, inclusive já depois aí de alguns anos, né, de gestão, já finalizando esse mandato aí do João Paulo, da prefeita Luciana Santos também. E a gente, inicialmente, antes de entrar definitivamente nesse tema, eu queria só fazer uma pergunta para vocês dois, inicialmente. Assim, qual o saldo, né? 8 anos quase já de trabalho na área da cultura. O João Roberto Peixe há mais tempo, a Márcia menos de 8 anos, um pouco menos, mas desde o começo da administração acompanhando também a prefeita. Então, pode certamente, assim, em algumas palavras, dizer o saldo desses tempos aí, desse trabalho na área cultural. O microfone está aberto, é uma satisfação, boa noite a todos. Eu queria, antes de a gente entrar, então, para esse bate-papo, saber disso. Mas antes vamos para a banda, vamos ali para o Zé Trovão. Meu irmão, vamos começar esse programa tocando muita música para animar, que eu quero saber, então, aqui, dos secretários, sobre uma análise desses anos de governo e depois entrar, claro, nessa perspectiva de mudança através de políticas públicas de cultura. Então, Zé Trovão, o microfone está aberto. Boa noite, uma satisfação tê-lo aqui. Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa, no nome de Miguel de Peixe, Márcia, que eu nasci em Olinda, inclusive, Márcia. Fui pouco tempo, fui para Campina Grande, e a Astrogildo, é um grande prazer estar aqui na televisão de vocês, podendo participar e mostrar o nosso trabalho. Ok. Mas vamos começar a tocar? Vamos embora, vamos cantar. Vamos começar com a música Albatroz, é uma música tocada em Recife, e algumas rádios aqui em João Pessoa e algumas rádios de Recife também. Ok? Cansei do albatroz que num regalo quebra a voz, que nos seus hinos bandos oram por nós, tomando suas águas, dão asas à solidão, e os peixes peregrinam tua visão, mergulhando, vai caçar qual falcão. Este teu bico, meu albatroz, pescador, guarda veloz, no que vivem morrem lá dos teus sóis. Mas quem te ver assim, andar que nem pinguim, vai querer também te ver voar e ver passar o céu por ti, mirante do mar. Hoje eu sei, meu albatroz, com essa cancha de cowboy, que o instinto nos ensina a duelar, mas que a felicidade reina no olhar de quem te ver assim, andar que nem pinguim, pra querer também te ver voar e passar, sois o condor, maestro do ar. Um som legal aqui no Liberdade de Expressão. Deixa eu passar a palavra aqui para o João Roberto Peixe, secretário de Cultura da cidade do Recife. Peixe,
E aí, esse tempo todo, o que é que a gente pode destacar de importante? Tem muita coisa, mas eu queria que você falasse aí. Eu acho que durante essas 2 gestões do prefeito João Paulo, que eu tive a honra e a responsabilidade de estar à frente da Secretaria de Cultura da cidade do Recife, nós desenvolvemos realmente a cultura como uma política pública e um vetor de desenvolvimento econômico, social, né, dando a dimensão que a cultura deve ter na vida da cidade. Então, além de todo o investimento que foi feito, e hoje Recife é a cidade que tem o maior percentual de investimento na área da cultura, o prefeito João Paulo priorizou a área da cultura. Então, além dos grandes eventos do Carnaval Multicultural, do São João do Recife, que agora é um evento consolidado, o ciclo natalino, nós temos todo um calendário cultural durante todo o ano e um programa multicultural que está em todas as regiões da cidade, né, em todos os bairros, com a descentralização, e o Complexo Recife Olinda, que nós vimos desenvolvendo juntamente com a Prefeitura de Olinda. É uma transversalidade, não envolve somente a cultura, mas a área de desenvolvimento econômico, de planejamento urbano, de turismo, das 2 prefeituras do governo do Estado de Pernambuco, 4 ministérios do governo federal. É um modelo de gestão integrado a nível nacional e que vai exatamente colocar a cultura como o principal vetor de desenvolvimento das 2 cidades, inclusive gerando oportunidade de emprego, renda, de desenvolvimento também urbano, no sentido de requalificação dessa região central, especialmente o patrimônio histórico, né, das 2 cidades, e isso, né, dando uma dimensão nacional e internacional a Recife Olinda como grande polo de turismo cultural a nível internacional. E isso com repercussão em todo o interior do estado e também no Nordeste, como um ponto de referência, onde a cultura passa a ser realmente um elemento central na vida e no desenvolvimento das 2 cidades, inclusive gerando, especialmente para os jovens, né, com a inclusão nesse processo, oportunidades para que seja um elemento transformador do ponto de vista humano, pessoal, mas também do ponto de vista econômico, fazendo com que as pessoas tenham uma oportunidade de trabalho na área da cultura e, com isso, a violência urbana, né, essa sedução, às vezes, por falta de oportunidade para a droga, para a marginalidade, ela tenha uma sedução para produzir cultura que é importante para as pessoas, é importante para a cidade, é importante para a nossa economia. Legal, Peixe. Certamente, se a gente fosse falar do que está sendo desenvolvido na Prefeitura da cidade do Recife, a gente passaria o programa todo aqui falando e não conseguiria terminar o programa e falar, né, Peixe? Márcia, Olinda tem grandes eventos, né? O Mimo, o Arte em Toda Parte também se consolidando na cidade. Olinda já é uma cidade charmosa por natureza. Já existe, assim, todo um diferencial da cultura olindense. Mas, como secretária, como é que você destaca, não só no tempo que você foi secretária, mas durante esses 8 anos da Prefeitura, da Luciana Santos, o que você pode destacar também aqui para a gente, hoje, no Liberdade de Expressão? Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Eu gostaria antes de parabenizar a TV Pernambuco, você que está trazendo um tema tão importante, que é essa questão da perspectiva de mudança através da cultura. Eu acho que isso é um tema que é muito importante para a sociedade discutir, né? E esse é um espaço privilegiado para a gente. Eu acho que é importante a gente ressaltar também, Miguel, quando a prefeita Luciana Santos assumiu, há 8 anos atrás, a gestão, né, à frente da Prefeitura de Olinda, a nossa cidade, tão charmosa, como você disse aqui, que é patrimônio cultural da humanidade, estava ameaçada de perder esse título, né, que é a única cidade pernambucana que tem esse título de patrimônio cultural da humanidade. Hoje, nós somos, inclusive, referência dentro da requalificação de patrimônio e da preservação, né. Tivemos, há 1 ano e meio atrás, um encontro aqui da Unesco, em que o diretor-geral da Unesco nessa área elogiou o avanço que se teve na conservação do patrimônio, na requalificação do patrimônio histórico. Então, é principalmente nessa questão da visão que a prefeita Luciana teve em valorizar
em garantir a preservação do patrimônio histórico, a valorização das nossas raízes através de políticas públicas que garantem a estruturação dos grupos culturais. Então, hoje nós temos na cidade de Olinda um Conselho de Políticas Culturais funcionando. Somos a cidade que temos o maior número de pontos de cultura proporcional no país, que é um projeto belíssimo que tem sido desenvolvido pelo Ministério da Cultura. E a gente avança nesse sentido. Hoje, como você fala, temos um calendário consolidado com eventos que trazem uma mudança social concreta, né, como o Arte Toda Parte, que agrega, traz o valor do patrimônio imaterial dos artistas, né, que valorizam a cidade, mostram o seu trabalho, conseguem, através de sua arte, modificar, inclusive, o cenário social durante o período do ano. E também a MIMO, que é a Mostra Internacional de Música de Olinda, que apresentam, temos grandes concertos nas igrejas da cidade. O patrimônio cultural ele serve de palco para grandes concertos de música, todos gratuitos, com etapa educativa belíssima. Daqui a alguns anos nós teremos um grande resultado, né, através desse projeto, né, a Mostra Internacional de Música de Olinda, que já é um sucesso. Esse ano nós estaremos realizando a 4ª edição, 8ª edição do Arte Toda Parte. Estamos com o carnaval aí autossustentável, né? Pela primeira vez nós garantimos carnaval esse ano, a autossustentação do carnaval. Então, é uma série realmente de projetos que apontam nesse sentido, principalmente da gente garantir a preservação da cidade patrimônio cultural da humanidade, né, e a valorização das nossas raízes, da primeira capital brasileira da cultura, que foi uma conquista também da gestão da prefeita Luciana Santos, né? Então, acho que, com certeza, é um processo que ele vem dando frutos e que, daqui para frente, mais ainda. Legal. Bem, o tema de hoje é perspectivas de mudança através de políticas públicas de cultura. Nosso e-mail é o programa liberdadexpressão@gmail.com. Você participa, você também opine e, claro, dá a tua opinião. Quem está com a gente também é o Fernando Pessoa. Ele é secretário de Cultura da cidade do Paulista. Uma satisfação tê-lo aqui no Liberdade de Expressão. Prazer todo nosso, e por essa oportunidade também elogiar, uma vez que a culturas, de um modo geral, dentro da gestão municipal e dentro de uma característica típica de região metropolitana, cujo centro, tão bem explanado aqui pelo companheiro Peixe, tem um centro de atração, é um polo regional. Na verdade, Recife e Olinda constitui-se na sua história, na sua tradição e na sua dimensão, um centro de atração regional de todo o Nordeste. E, de uma certa forma, dentro de uma característica de município vizinho, de vizinho próximo, dentro dessa possibilidade de integração, naturalmente estamos dentro desse contexto. Queira ou não queira, fazemos parte desse contexto e absorve-se, de uma certa forma, toda uma emulação, todo um estímulo, toda uma força, todo um empenho que se implante. Para políticas públicas, dentro dessa expectativa, dentro de um contexto que nós somos região metropolitana, temos, de uma certa forma, diretrizes políticas de desenvolvimento que são coordenados pela FIDEM, que é a nossa Agência de Desenvolvimento Metropolitano, Regional Metropolitano, de uma certa forma se integra dentro desse contexto, dentro das limitações, naturalmente, de orçamento, naturalmente, dentro da perspectiva de apurar e atinar para os diversos componentes que estão sendo, de uma certa forma, colocados. Nossa companheira falou sobre pontos de cultura, que faz parte de uma política hoje nacional, e como grande distribuidor de recursos, na realidade, é o Ministério da Cultura, e que tem as diretrizes a serem atingidas. É dentro desse contexto que nós tentamos hoje se inserir, desenvolver esses pontos de cultura, inserir uma juventude que hoje, cada dia, pela velocidade da comunicação e dessa inserção digital que dá uma velocidade extraordinária de conhecimento e acesso a essa margem de competência, de desenvolvimento e de interação, é também o maior acelerador dos problemas sociais. Então, estamos preocupados, queremos inserir dentro dessa política e estamos, de uma certa forma, desenvolvendo e participando como todo regional desse polo magnífico que é Recife e Olinda. Muito bom, vamos avançar o diálogo. Já deu tempo, meu Deus do céu, meu Deus. Vamos embora, vamos para um break de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com mais liberdade de expressão. Não sai daí.
Não, deixa eu voltar comigo logo, deixa eu voltar comigo. Não, peraí, tenha calma. Tem um negócio chamado Ilha da Edição que se resolve essas coisas. Tenha paciência. Pois é, voltamos no Liberdade de Expressão aqui na tela da TV Pernambuco. Pois é, o tempo correu, mas vamos embora. Astrogildo, suas considerações iniciais em relação ao tema, o microfone aberto para você, é uma satisfação tê-lo aqui em Liberdade de Expressão. Ok, Miguel. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores da TV Pernambuco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para debater, discutir nesse espaço democrático tão importante um tema de tamanha relevância como esse. Eu entendo que é uma função do poder público estabelecer políticas públicas. Esse é um dever constitucional do poder público, e isso tem sido feito de uma forma muito própria pela Prefeitura do Recife, pelo Governo do Estado. A gente tem acompanhado o trabalho extraordinário que tem sido feito pelo governo, pela prefeitura e pela prefeitura de Olinda. E cabe, evidentemente, à iniciativa privada, aos profissionais da área que trabalham com cultura, cabe o preparo, o profissionalismo, a dedicação, porque, evidentemente, que na dinâmica do mundo de hoje não há mais espaço para um trabalho que não seja baseado em planejamento, numa gestão adequada, num também adequado posicionamento de marketing, com vista a fazer um trabalho de alto nível, porque é isso que se busca em última análise. Pernambuco é um estado riquíssimo e de uma diversidade cultural incrível, todos nós sabemos disso, é um celeiro nacional de cultura. Artistas de diversos estados do país vêm buscar sua inspiração em nosso estado, e, enquanto que há essa pujança, esse transbordamento de cultura no nosso estado, a gente precisa também se preparar a isso e enfocar o assunto sobre uma ótica profissional, de forma que a atividade ela se torne cada vez mais autossustentável. E a gente tem um exemplo bem prático disso, que foi o exemplo que Márcia deu agora com o Carnaval de Olinda. Legal, deixa eu, então, começar aqui o tema e aí fazer uma provocação para vocês. Bem, eu imagino que cultura deveria ser a secretaria, o ministério mais importante de qualquer governo, porque tudo depende da cultura. A educação depende da cultura, a saúde depende da cultura, e a gente sabe que, na realidade, a cultura são as secretarias que menos têm dinheiro, né? Assim, por exemplo, no governo federal, o Ministério da Cultura, no orçamento de 2007, tinha uma verba de 1%. Ainda foi contingenciada uma parte grande, mais da metade. Quer dizer, como é fazer cultura nesse país? Vocês que estão à frente dos órgãos públicos e também como empresários, produtores, num país que não valoriza a cultura, porque numericamente a cultura no Brasil não tem valor nenhum. Queria abrir o microfone para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão. Olha, eu acho que isso está mudando, né? Talvez não na velocidade que nós gostássemos, mas eu acho no próprio nível federal. Eu acho que o governo Lula, o ministro Gil, né, tem à frente da equipe buscado avançar no sentido das políticas públicas a nível nacional. Como Márcia colocou, Olinda, né, tem o seu Conselho Municipal de Cultura, Recife, tem o seu Conselho Municipal de Política Cultural, está agora concluindo esse Conselho, o Plano Municipal de Cultura, para transformar uma política de governo em política de Estado. E temos o Conselho Nacional de Política Cultural, inclusive que eu sou um dos membros, representando como presidente do Fórum do Secretário de Cultura das Capitais, e nós temos discutido todas essas questões, especialmente agora com o Plano Nacional de Cultura e a implementação do Sistema Nacional de Cultura, e um sistema de financiamento público da cultura, que, evidentemente, a dinâmica das atividades culturais não cabe somente ao setor público, e aí o Astrogildo colocou muito bem a questão, o mercado cultural, o setor cultural tem um papel importante no desenvolvimento da economia da cultura,
E, com isso, a cultura passa a ter um papel mais importante no próprio desenvolvimento do país, né? Não apenas do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista econômico e também da construção da cidadania. Então, são essas três dimensões da cultura que estão norteando hoje as políticas públicas de cultura a nível nacional, a nível estadual e a nível dos municípios. Inclusive, pesquisas já feitas pelo IBGE mais recentes sobre o perfil dos municípios e investimentos públicos na cultura. No Brasil, quem mais investe na cultura são os municípios, né? Mais de 50% dos investimentos públicos são feitos pelas cidades brasileiras, e as capitais, especialmente, têm um peso muito grande. Recife, o prefeito João Paulo, eu não posso, nesse aspecto, reclamar, assim, eu acho que tem sido um exemplo para o Brasil todo, né? O ano passado nós chegamos a quase 4% do orçamento, a média nacional é abaixo de 1%, e isso tem tido os frutos também para o desenvolvimento da cidade. O ano do turismo da cidade do Recife, a base central da atração turística, o grande diferencial de Recife é a sua cultura. E o estado de Pernambuco, como o Astrid colocou, é um estado que tem um capital cultural extraordinário, precisa trabalhar de forma mais intensa, mais integrada, mais qualificada, mais profissional, é isso que nós estamos buscando. Eu acho que essa mesa aqui, inclusive, representa, né, esse avanço, né, do setor público e privado em relação a consolidar políticas que levem cultura como um vetor de desenvolvimento. E gostaria também de parabenizar também, como já foi feito pelos outros entrevistados aqui, a iniciativa da TV Pernambuco, a sua, Miguel, que até particularmente me toca muito, né, quando você, criança lá em Olinda, e agora aqui como entrevistador, também é um orgulho para a gente sentir, assim, do lado até mais afetivo também, esse aspecto. E nós estamos exatamente tendo a oportunidade de discutir política. Aliás, eu me lembrei agora de uma frase do ministro Gil, quando esteve aqui visitando a exposição do Complexo Recife Olinda, que no final perguntaram o que é que ele achou, ele disse: a cultura virando bicho grande. Eu acho que é exatamente esse tratamento que a cultura passa a ter, né, como uma área importante da gestão pública, uma área importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Então, um estado como Pernambuco, cidades como Recife, Olinda, mas as outras cidades da região metropolitana, as cidades do interior, tem hoje na cultura um elemento de integração social, de desenvolvimento, de geração de renda, de oportunidade de trabalho para milhares de pessoas. Então, nós temos agora que avançar nesse processo. E Recife hoje e Pernambuco são referências a nível nacional nesse processo. Legal, só quero dizer para o telespectador que esse programa ficou pequeno, o espaço está pequeno para essa discussão tão grandiosa que é a cultura, principalmente trazendo 4 representantes assim tão pesados, tão fortes. Mas quero dizer também que esse tema vai ser desdobrado em outros temas, afinal de contas a missão nossa aqui em Liberdade de Expressão é estar discutindo, estar junto, estar próximo a toda essa cadeia produtiva da cultura. E certamente faremos vários temas e conversaremos muitas vezes com todos vocês aqui. Bem, deixa eu passar a palavra então para Márcia, para que ela se posicione em relação à questão colocada aqui no debate. Fica à vontade, o microfone está aberto. Veja, eu acho que Peixe já colocou bem essa questão da cultura, né? Mas eu queria ressaltar, principalmente, que hoje a gente precisa observar que há um avanço na compreensão do que é que a cultura representa para o país, né? Então, nós tínhamos antes uma política desenvolvida pelo Estado, que era uma política de eventos culturais. Nós não tínhamos políticas culturais, nós tínhamos eventos culturais que o Estado contratava como se o Estado passando a exercer o papel de produtor cultural. E a função do Estado não é essa. A função do Estado é desenvolver políticas culturais que deem sustentação. E nós temos, por outro lado, uma diversidade no país magnífica. O Estado de Pernambuco é uma referência importantíssima dentro do país. E é necessário que a gente entenda que a cultura hoje ela não é uma questão apenas do artista, ela é uma questão de desenvolvimento econômico, uma cadeia produtiva que se faz quando o investimento que é colocado na cultura, ele se desdobra
né? E ele dá o retorno, ele traz, envolve com você uma cadeia produtiva de geração de emprego, de renda, de associação de produtos, que é a iniciativa privada. Eu acho que a gente tem aqui um representante, né, dessa área que explora bem esse trabalho aqui nessa mesa, e que a associação que se faz a um produto tão bom, né, que é a produção cultural, um produto que traz prazer, traz alegria, traz emoção, a associação que se faz com os produtos que o comércio precisa repassar e vender. Então, eu acho que o país ele passa por um momento agora, o Estado brasileiro, né, o governo federal, o governo do Estado, as prefeituras, passa por um momento de ter um novo entendimento. Hoje, a cultura ela é vista dentro da área do desenvolvimento econômico, né? Olinda, por exemplo, é uma cidade que ela respira cultura. Cultura é tudo para Olinda, né? Você anda nas ladeiras, na cidade, nos bairros, Peixinhos, Rio Doce, é uma produção cultural intensa, né? E ela precisa ver essa produção cultural como fonte de desenvolvimento econômico e social, como fonte de inclusão, de combate à violência, né, de geração de emprego e renda. E é exatamente aí, Miguel, que eu acho que é importante a gente ressaltar iniciativas que eu acho assim, as grandes ideias, né, que são muito simples, na verdade. Esse projeto dos pontos de cultura é uma ideia simples, que é o quê? Potencializar o que o artista já faz, né? Então, o governo federal criou uma forma de garantir que o grupo cultural, o artista, ele consiga desenvolver o seu trabalho, gerar emprego, gerar renda e trabalhar na formação, né? Nós estamos agora, no próximo mês, desenvolvendo uma série de oficinas com os pontos de cultura de Olinda. Por quê? Porque esses pontos de cultura recebem equipamentos, muitos deles não conseguem ainda potencializar esse uso desses equipamentos que estão recebendo do governo federal, porque não tem ainda a formação para isso. Então, esse investimento na estruturação é papel do Estado. É papel do Estado investir na formação. E eu me preocupo muito quando a gente levanta essa questão de que o investimento na cultura ainda é pouco. Talvez porque a gente veja muito a parte específica ali da cultura, mas a questão cultural ela tem uma interface com todas as outras áreas da gestão pública. Então, é impossível você investir, como, por exemplo, nós estamos trabalhando lá no V8, V9, né, que é uma área paupérrima ali no entorno do sítio histórico, né, na toda a reurbanização daquela área. Mas é preciso trabalhar também a qualidade de vida, né? E quando a gente trabalha qualidade de vida, a gente entra com a educação, com cultura, com toda essa parte. Então, dentro da área de políticas sociais, de saúde, está aí as campanhas de combate à dengue, os grupos culturais desenvolvendo um papel importantíssimo na sensibilização da sociedade, né, na sensibilização das comunidades, das crianças. Então, a formação cultural do país, a formação do seu povo, saber as suas origens, né, entender o nosso processo de crescimento enquanto cidadão, é uma questão que passa realmente por toda a gestão pública. Então, eu queria ressaltar essa questão. Muito bom, Márcia. Deixa eu falar, então, com a banda Zé Trovão. E aí, meu querido, na tua opinião, você acha que a cultura muda uma sociedade? Você acha que essas políticas culturais podem melhorar o cidadão, o homem? Como é que você vê a questão das políticas culturais? Houve um período no Brasil, na ditadura, que os palcos se tornaram os palanques, né? A gente tinha a esperança de chegar à literatura e ao conhecimento após uma audição musical, era a audição literária. O que acontece é que hoje em dia no Brasil houve uma queda vertiginosa e vertical, em sentido negativo, do trabalho que se oferece ao nível que existia antigamente. Então eu pergunto o seguinte, essas políticas que estão existindo hoje no Brasil, que incentivam as manifestações mais populares, né, que são riquíssimas e maravilhosas, a gente não pode negar isso. Mas como se contrapor esse festival de coisas, de músicas que estão sendo criadas, que são músicas que levam um certo grau de idiotia à população, eu não posso assim, especificar bem porque seria antiético, mas vocês sabem do que eu estou tratando, né? Que é uma enxurrada de músicas que não tem, é mais cenário para Pink Floyd do que propriamente conteúdo, é clássica sem conteúdo. Então, minha pergunta é se essa política cultural, se ela também estimula aqueles artistas que estão fazendo um trabalho que tem um certo nível intelectual que o povo merece também. Legal, Zé Trovão. Depois do próximo bloco, a gente tenta
passar aqui a palavra para os meus convidados, mas antes eu queria que você tocasse aí para o nosso telespectador. Logo depois a gente vai para um break de apoio cultural. Em seguida a gente volta aqui com o debate, perspectivas de mudança através de políticas públicas de cultura. Daqui a pouco a gente volta. É com você, Zé Trovão. Vamos embora. É muita música, é muita alegria. Esse é o Liberdade de Expressão. A nuvem branca ali por trás, curva-se o vento em notas musicais. Assim desmaia ou desponta o sol em morros de cores lilás. Como se avistasse o lar, tendo horizonte nos sonhos, o voo no infinito tristonho, deixando sua mensagem ao ter o arrebol. Água corrente nos matagais, borbulhando a sede dos animais, e os passarinhos enternecem a voz em ninhos tão maternais. Como se avistassem o ar, tendo horizonte nos sonhos, voo no infinito tristonho, deixando sua mensagem ao ter o arrebol. A noite cansa e a lua vai desenhar o lento arco de paz, qual menestrel dourando em nós suspiros celestiais. Como se assim fosse amar o horizonte desperto, ou a solidão do deserto, deixando sua mensagem ao ter o arrebol. A noite cansa e a lua vai desenhar o lento arco de paz, qual menestrel dourando em nós suspiros celestiais. Como se assim fosse amar o horizonte desperto, ou a solidão do deserto, deixando sua mensagem ao ter o arrebol. Liberdade de Expressão aqui na tela da TV Pernambuco, para todo o estado, para todo o Brasil. Bem, voltando ao tema, perspectivas de mudança através de políticas públicas de cultura. Certamente a cultura muda a política, a cultura muda a sociedade. E eu queria fazer uma pergunta para o Fernando Pessoa, que é secretário de Cultura de Paulista. Como é, Fernando, conviver com a diversidade? Porque tratar de cultura é tratar da diversidade, né? Porque você trabalha desde a cultura de massa até a cultura erudita, passando pela cultura popular. E muitas vezes não é fácil esse diálogo, porque, por exemplo, inclusive pegando a palavra aí do Zé Trovão, a pergunta, tipo assim, alguém pode dizer, não, porque a música é idiotizante. Aí o cara, não, mas a minha música não é idiotizante, a sua não. Quer dizer, gosto é uma questão muito particular, mas a diversidade é justamente um dos pontos bem interessante para ser tratado nessa discussão. Como é que você dialoga justamente com essa diversidade de opiniões, inclusive, muitas vezes até antagônicas, né? O microfone está aberto. É realmente uma colocação bastante interessante e, de uma certa forma, eu diria como o fundamento de toda uma
um problema que temos que resolver e enfrentar no dia a dia da gerência da cultura. É o time, é o tempo que isso se processa. Eu conversava há pouco aqui com o companheiro, Peixe, justamente falávamos do tipo de produção que fazíamos há 35, 40 anos atrás. Estamos ficando velhos, hein? Pois bem, então o que é que acontece? Naqueles momentos, havia tempo de haver o movimento e uma determinada tendência era absorvida pelo universo de computador, de consumidores, e que, de uma certa forma, consolidava, mudava, alterava, e você percebia a nuance de como isso acontecia, aquela vaga, aquela onda. Com a quebra do código, o código estipulado dentro dessa tradição, que muita coisa era oral, era, de uma certa forma, percebida através da leitura, da reflexão sobre o que se lia e que se fazia, e hoje é a instantaneidade. Hoje é o celular, a todo momento, a toda hora, dizendo a baixa da produção, não só musical, mas a produção literária, principalmente. Hoje você baixa e recebe o livro na internet, de graça. E aquilo vai, você tem tempo de ler, você não tem tempo de processar o que leu e já tem algo novo variando em cima daquele tema. Então, dentro de fazer uma política dentro dessa diversidade e dentro desta velocidade, é fundamental que o gestor público abra um contexto, principalmente hoje, nesse momento, o maior esforço de que toda a gerência pública do nosso país, a nossa prefeitura, lá o prefeito Ribeiro, que é uma pessoa empenhada com cultura popular, principalmente, é como fazer que as pessoas tenham acesso a esse veículo. Afinal de contas, como se dizia, o meio era a mensagem. A mensagem está no meio. E Legal. hoje é informatização. Muito bom. Deixa eu falar com o João Alberto Peixe. Peixe, assim, pelo menos como espectador, como pessoa que, assim, verifica a política executada pela Prefeitura da cidade de Recife, eu vejo uma opção pela cultura regional, pela boa música local. Como é que se dá essa escolha e por que essa música, e, assim, em termos musicais eu estou falando, por que essa música não se trabalha para colocar nos meios de comunicação, nos rádios, e cadê a Frecaneca, quando é que sai? Eu sei que você não é responsável por essa área de comunicação, mas quando sair, existe uma perspectiva de um diálogo da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Comunicação para que essa musicalidade regional possa realmente tocar, pelo menos na Rádio Frecaneca, mas a ideia era que tocasse em todas as rádios. Olha, sem dúvida nenhuma, porque um dos eixos centrais da Rádio Frecaneca é exatamente a divulgação da nossa cultura de forma geral, e especialmente a nossa música, né? Agora, é importante nessa questão que foi colocada assim, de maneira mais abrangente, hoje, com a globalização, há um processo a nível mundial, né, de se ter uma homogeneização, né, das expressões culturais e uma hegemonia muito forte, principalmente da cultura do país que tem o maior domínio do ponto de vista da economia hoje mundial, que é os Estados Unidos. Então, a economia americana hoje, inclusive, tem na cultura um dos produtos centrais, não somente do ponto de vista econômico, mas também de divulgação ideológica do modelo de vida, enfim. Isso tem um papel central hoje do contexto internacional. Mas há uma reação, né, a esse processo de ter uma supremacia não somente econômica, mas também cultural, no sentido de valorizar a diversidade cultural. Então, no mundo inteiro, inclusive as cidades, as autoridades locais reunidas em Barcelona, em 2004, elas formularam e aprovaram a Agenda 21 da Cultura, que tem como um ponto central, e como também a Unesco, no ano seguinte, com a Convenção da Diversidade Cultural, de preservar essa riqueza que tem o planeta, que é fruto de todo o desenvolvimento da humanidade. E eu sempre digo que aqui em Pernambuco, né, nós temos uma parte importante desse tesouro da humanidade que foi construído ao longo, né, de gerações e gerações, que é essa nossa diversidade cultural. Agora, nós temos uma política na Prefeitura do Recife, de valorizar
todas as nossas expressões culturais. O nosso carnaval multicultural tem essa característica, não somente valorizar o frevo, por exemplo, é um risco, às vezes, você pegar só estigmatizar e você não dar o devido espaço para as outras expressões culturais. O nosso carnaval, o maracatu, o caboclinho, o boi, o urso, o rock, né, do movimento Mangue Beat, tudo isso está dentro, sem também ter um fechamento, porque nós não podemos cair no outro extremo de ter uma xenofobia, de achar a cultura é, antes de mais nada, a troca, o intercâmbio. E esse intercâmbio se deve dar, inicialmente, dentro da própria cidade, dentro da questão regional, metropolitana, da região Nordeste, mas com o Brasil e com o mundo. É muito importante também abrir sempre essas janelas, esse espaço de intercâmbio cultural. Isso não é uma ameaça à cultura local, pelo contrário, é uma possibilidade de troca e de enriquecimento. A ameaça é quando essa troca é desigual, quando há uma sobremesa, que é isso que a indústria cultural, de certa forma, impõe, né, e coloca em diversas áreas, né, não é somente na música, no cinema, na literatura, né, em todas as áreas da cultura. Então, isso é que precisa haver um contraponto e, de certa forma, isso está acontecendo. As cidades se organizaram a nível internacional, né, a Agenda 21 da Cultura está sendo implementado com políticas públicas, inclusive aqui no Recife, o nosso Plano Municipal de Cultura considera como todos os pontos que são compromissos das cidades com o respeito à valorização à diversidade cultural. E nós estamos muito satisfeitos com esse processo todo. Eu acho que, por exemplo, o São João de Recife, hoje, ele é forte, não somente do ponto de vista de público, mas principalmente da qualidade da música. Isso abriu também espaço para os forrozeiros tradicionais do forró pé de serra reconquistarem o espaço que tinham perdido. As nossas expressões culturais do movimento Mangue estão hoje no cenário nacional e internacional. O nosso cinema está tendo, né, um peso muito grande. Eu acho que é o que existe de mais novo dentro do cenário nacional, né, o cinema pernambucano. E tudo isso com um movimento que eu acho que foi fundamental para essa autoestima, essa retomada, esse momento que foi o movimento Mangue Beat. Eu acho que Chico Sainz, Fred 04, Renato L. e todo aquele grupo que fez o manifesto do movimento Mangue, eles tiveram uma percepção muito clara desse momento e aquele símbolo. Eu, como designer, admiro uma síntese perfeita, a antena parabólica fincada no mangue, que você vai às raízes, mas também você está antenado, ligado com o mundo e com as novas tecnologias, o que o Fernando colocou, os meios de comunicação. Então, Pernambuco está na ponta desse processo e eu acho que Recife e Olinda, por ter exatamente ser detentores desse grande patrimônio cultural, mas é um patrimônio que não é estático, ele é dinâmico, está se desenvolvendo e está sintonizado com o que acontece de atual e contemporâneo em todo o mundo. Legal, deixa eu passar a palavra então para o Astrogildo, ele quer dar assim, consultoria em marketing. Astrogildo, eu queria perguntar para você, até como consultor, como é que se dá a relação com o poder público em relação à questão da cultura de massa, da questão da cultura popular e da cultura erudita? Existe, na sua concepção, você como empresário também, você vê o Estado tendo um diálogo mais aberto? Porque quando se trata de cultura, a tendência é, assim, não estou falando da Prefeitura de Olinda, nem de Recife, mas de um modo geral, no caso, pensar em cultura erudita, né? Mas como é que você vê justamente essa diversidade da cultura como um todo? Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para a profundidade do conceito de cultura, que tem a ver com, é extremamente complexo esse tema, e tem a ver com o jeito de pensar, viver, produzir de um povo. Então, a gente pode afirmar com segurança que cultura é tudo na vida da gente. Por uma questão de gestão, há uma segmentação e a definição de uma secretaria de cultura. Esse tema já foi colocado aqui, tanto por Márcia, como por Peixe, como por Fernando, mas eu gostaria de voltar a ele, porque ele é de muita relevância. Influencia diretamente na vida da sociedade a educação, o turismo, e aí vem a economia, a segurança, as expressões artísticas. Na verdade, é o jeito de viver, pensar e produzir de um povo. É meramente administrativo
essa questão da segmentação, a Secretaria de Cultura, porque, no final das contas, tudo tem a ver com tudo. Agora, a gente tem a questão da cultura de raiz, que isso deve ser observado e vem sendo observado pelos gestores públicos. A gente tem a cultura de massa. Nós temos o nosso papel enquanto empresários, que aí precisamos ter muito cuidado no sentido de atrair a iniciativa privada, por exemplo, para investir em produtos culturais, desonerando assim o poder público, e isso a gente vem fazendo há muito tempo, uma vez que o trabalho da ASSIM é um trabalho de planejamento, gestão, posicionamento de marketing e, consequentemente, atração de investimentos para projetos culturais. Por que isso tudo? Uma coisa tem a ver com a outra. Uma empresa ela não tem interesse em colocar recursos, de aportar recursos para um projeto que não seja bem planejado, que não seja bem executado. Ela não tem interesse em associar a sua marca, a marca de seus produtos, a um projeto que não seja bem feito, bem elaborado, bem produzido. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter a consciência que não podemos nos render simplesmente ao poder econômico. Então, a palavra é essa, é consciência, é acharmos o ponto de equilíbrio entre o que é essa cultura de raiz, o que é a cultura de massa e o pluralismo e a segmentação são duas faces da mesma moeda. E aí, respondendo um pouco ao nosso amigo Zé Trovão, e eu quero abrir um parênteses para cumprimentá-lo aí pela beleza da música que você nos traz hoje. Muito obrigado. Tá certo? Então, não há volta. Cada vez mais o mundo caminha para a diversificação e pluralidade e numa velocidade cada vez maior. Cabe a nós segmentarmos, sabermos qual é o nosso público, mantermos as nossas bases, as nossas raízes, não nos vendermos ao capital de uma forma simplista. E temos, por outro lado, que ter consciência também, que é um problema seríssimo do país, que você vai dizer, isso é uma loucura que você está falando. Não, mas a carga tributária. E aí eu estou falando como empresário e estou vendo o lado das empresas. Nós pagamos quase 40% do PIB de impostos. Quer dizer, é uma loucura isso. Como do ponto de vista de gestão, e eu quero fazer um registro aqui, o Ministério da Cultura tem feito muito, o governo do Estado também tem acompanhado, a Prefeitura do Recife, de Olinda, a gente tem acompanhado. Agora, é preciso que as coisas funcionem. Eu vou dar um exemplo prático, até para servir como um alerta para o Ministério da Cultura. Nós encaminhamos para Brasília, em outubro do ano passado, um projeto de lei de incentivo da cultura, mecenato, Festival de Inverno de Garanhuns, que desde novembro está engavetado na Funarte, no Rio de Janeiro, e não sai. O festival acontece para um mês, e aí? Então é preciso que as coisas funcionem. E aí vai uma denúncia, e não foi por falta de aviso. Foram mantidos contatos diversas vezes com o Ministério da Cultura, e simplesmente não funciona. Eu acho que quando não está funcionando, tem que parar. Vamos arrumar a casa e retornar só quando funcione. Então, na verdade, o assunto é complexo, nós temos que levar em consideração todas essas questões, a cultura como um conjunto de fatores que regem a vida das pessoas e da sociedade, o poder econômico e também a necessidade de debates como esse que nos levem a soluções. Astrogildo, obrigado pela tua participação. Márcia Souto, obrigado também. João Roberto Peixe, obrigado. Fernando Pessoa. Bem, nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer, assim, infinitamente pela participação, pelo prestígio que vocês estão nos dando aqui no Liberdade de Expressão e já convidar vocês a voltarem sempre aqui, propondo pautas. Esse programa tem essa proposta, dialogar com o universo cultural. Então, vocês são mais que bem-vindos. Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês aqui no Liberdade de Expressão. Vamos então para o Zé Trovão. Eu vou ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais um Liberdade de Expressão. Tchau, tchau. É com você, Zé Trovão. Menina pele escura, um caso todo azul, um belo seio branco, as peles também amam, o eu, o teu e o nu.
O sexo sem amor é noite sem glamour. O gozo da preguiça, o amor é como a flor, bonito como um blue, como um blue, um blue, como um blue, menina, como um blue, como um blue, bonito como um blue. Eu vejo a sedução, serpente como é, não quero dizer não. A vida tem por isso um jeito de mulher, menina com ternura, um verde gera o azul, um som regado a reggae, o azul causando encanto, no amor a cor de um blue, cor de um blue, de um blue, de um blue, cor de um blue, menina, cor de um blue, cor de um blue, de um blue, de um blue, cor de um blue, amor da cor de um blue.